de novo, dando continuidade aqui da C6.1, tá? Por enquanto estou sozinho, vamos ver se vai surgindo gente. Primeiro, nós paramos nesse slide aqui, que a avaliação deverá considerar as seguintes atividades, que é definir e planejar a estratégia de quantificar os riscos, né, baseado nos dados de informações coletadas na etapa anterior, que foi de reconhecimento, quantificar a concentração ou intensidade através de equipamentos e instrumentos compatíveis aos riscos identificados e utilizando-se de técnicas indicadas a seguir, né, que nós já vimos isso também, que tipo de técnicas são essas, né, que estão tudo inseridas lá na NHO, verificar se os valores em contrato estão em conformidade com os limites de tolerâncias e o tempo de exposição dos trabalhadores, que essa está prevista lá na NR15, e verificar se as medidas e controles implantadas, né, são eficientes, tá? Aí nós temos aqui que nesta fase da avaliação é primordial caracterizar, através das metodologias técnicas, a exposição de trabalhadores a agentes de riscos, considerando-se os limites de tolerância ao tempo de exposição. Tá? Deverá ser transcrita a conclusão quando a caracterização de danos à saúde do trabalhador. Isso aqui é um exemplo de uma planilha para avaliação dos agentes físicos, né? No caso nós estamos falando aqui do ruído. Então tem um setor administrativo, o local de tesouraria, né? O risco o nível de ruído, né? É um nível médio, né? Que deu 54 decibéis, o tempo de exposição são 8 horas, né? Aí a gente entra nos tipos de ruído. Então nós temos lá se é contínuo ou de impacto, né? Então, nesse caso aqui, é contínuo e intermitente. Para 8 horas, o limite de tolerância previsto na NR15 é 85 decibéis e o máximo permitido pela legislação, 115 decibéis. Então, medidas de controle existentes não tem, tá bom? Então, não tem nenhuma medida de controle para esse caso. Aí tem outro exemplo aqui, que é exemplo de planilha para agente físico calor. Nós estamos ainda falando em riscos físicos, então a causa da fonte geradora é uma estufa, o tipo de exposição é contínua, o número de trabalhadores expostos são 2, avaliação quantitativa em graus Celsius, medidas de controle existente, tem uma ventilação geral diluidora, né? Então essa ventilação geral é como se fosse um ventilador, tá? Os exemplos da planilha para agentes químicos, né? Esse é um exemplo para uma outra planilha para agentes químicos. Nós temos aí a causa, fonte geradora, é uma cabine de pintura, o tipo de exposição é contínua, o número de trabalhadores expostos é 1, a avaliação quantitativa, ela é por parte por milhão, ppm, né? Medidas de controle, proteção respiratória, né? Para se falar de cabine de pintura, névoas e tal. Aí nós temos peneiramento, né, dentro ainda desse setor. Aí nós temos aí o tipo de exposição que é intermitente, número de funcionários 2, avaliação miligrama por metro cúbico, tá? E medida de controle existente é enclausuramento, tá bom? Então, registrar o tipo de instrumental utilizado, marca, modelo, né? O que vai ser feito a avaliação. Então, a gente acaba colocando também o nome do instrumento e tudo direitinho. O exemplo de outra planilha para agentes biológicos, né? Então, nós vimos um risco físico, nós vimos um químico e agora um biológico. O local ambulatório, a causa, a fonte geradora são pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, o tipo de exposição ela é permanente, número de trabalhadores são 2, né? Avaliação qualitativa foi feita em grau máximo, medidas de controle, máscara e luvas especiais, né? Então, a observação é indicar mensuração de acordo com o quadro 1 e 2 no anexo da NR7 ou anexo 14 da NR15, quando a gente fala nesse grau máximo aí, tá? Então, está inserido lá na NR15, na última página, e todos os riscos, todos os anexos, né? Todos os anexos com o seu grau de risco. Aí a gente tem as técnicas de avaliação dos agentes. Então, técnica de medição. A técnica de medição nós temos medir a intensidade, concentração da fonte. Nós temos medições ambientais, medições da exposição. O objeto da medição é a máquina,
ou o ambiente, ou a pessoa. E a aplicação, que é o que? Avaliação dos efeitos que tem uma máquina, um processo no ambiente. Aí que a gente vai fazer esse tipo de avaliação. É avaliação do ambiente geral, né? Então, quando ela é na trajetória. Avaliação da exposição das pessoas, né? Então, aí é individual. As técnicas de avaliação ainda, falando do ruído, nós temos lá que a dose e o nível de pressão sonora médio deverão ser obtidos através da utilização de audiodosímetro ou de decibelímetro com os seguintes ajustes. Primeiro, a curva de compensação A. Então, lembra, né, quando nós falamos de ruído, nós temos algumas curvas, né? Então, tem curva A, B, C e D. Então, a curva A é para risco contínuo intermitente, a curva B está em desuso, a curva C é para ruído de impacto e a curva D é para avião, tá? Então é uma outra curva. Então a gente, na verdade, a gente utiliza ou a curva A ou a curva C, que seria contínuo intermitente, que é a A, e a curva C, que é para impacto, tá bom? Por isso que quando a gente escreve lá DB, né, que o D, ele é minúsculo, que é decímetro, né, e o B, que é Bel, né, então fica 1/10 de Bel, né, quem que é Bel? Gram-Bel, né, lembra disso, então, por isso que o D é minúsculo e o B é maiúsculo, aqui tá errado, tá, porque tá tudo escrito em maiúsculo, então aí já foi também, mas o D é de décimo, né? Então é minúsculo, e o B é maiúsculo, então ele entra como nome, né? Bel, Gram-Bel, tá? E na curva A. Então a exposição de tipo contínua de 5 dB em relação à amplitude, dobro do tempo, que é aquela dobra, né? Lembra que nós vimos lá? Então a cada 5 que aumenta, diminui pela metade? Então isso é dobra, tá? Dobra de 5. Então a cada dobra, dobrou 5, tá? Então, de 85 a 80 decibéis, né? 80 decibéis. A dobra de 80 decibéis é 85. A dobra de 85 é 90, 95, 100, 105 e assim vai, tá? A contagem da dose é a partir de 80 decibéis, né? Que é a ação, tá bom? E a dose de 100% para 8 horas de exposição, 85 decibéis. Então, essa é a linhagem, né? Então, 100% da dose é uma pessoa que trabalha 8 horas e está exposto a 85 decibéis. O empregado portador do audiodosímetro, né, que vai medir a dose diária de ruído dele, deverá ser acompanhado durante todo o tempo, não podendo desviar-se de sua rotina de trabalho, né? A seleção do ponto de medição e a localização do objeto de medida, são regidas pelo objetivo da avaliação, tá? Então, eu vou fazer uma avaliação no operador de máquina. Então, primeiro eu vou ver qual a sua atividade aqui na máquina. Eu vou para cá, para lá, para cá, para lá. Então, tudo bem, ele tem uma relação com a máquina. Qual a sua função aqui? Eu sou empilhador, eu passo aqui e vou para lá. Então, a sua função é outra. Eu vou medir, né, fazer a dosimetria quando a gente for falar em dirigir empilhadeira, tá bom? Isso tem que estar claro, porque senão você acaba desvirtuando o nível de ruído. As técnicas ainda de avaliação, quando a gente fala de químico, então pode ser utilizados monitores de difusão passiva, métodos de amostragem instantânea para avaliação de campo dos empregados. O empregado portador do monitor deverá ser acompanhado durante todo o tempo e não podendo desviar-se das suas rotinas de trabalho, tá? A metodologia e o tempo da amostragem deverão seguir as normas da Fundacentro ou da CGIH, né? Após a amostragem, os monitores deverão ser avaliados por laboratórios reconhecidos nacionalmente ou internacionalmente, né? Não é recomendado a utilização de colorimétricos para avaliação dos resultados. Então, nós temos aí envelope, estou viajando já aqui. Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para a eliminação e redução dos riscos ambientais. Então, esses são os controles de riscos ambiental. Que tipo de controle a gente tem? Primeiro, esses riscos, ele envolve o que? A adoção de medidas necessárias. A gente tem que tomar as medidas que são necessárias para que o ambiente de trabalho seja salubre. Devem ser adotadas medidas de controle quando forem identificados os riscos potenciais, na fase o que? Da antecipação.
lá que eu antecipei, eu nem fiz avaliação. Quando forem constatados riscos evidentes à saúde na fase de reconhecimento, né? Então, não vi na antecipação, eu não identifiquei, aí eu fui para avaliação, avaliei e eu vou reconhecer esses resultados. Na hora que eu vou reconhecer esses resultados, já vi que deu problema, tá? Então, quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores limites previstos na NR15, o OCGIH, tá? E o quadro, através de controle médico de saúde, ficar caracterizado o nexo, né, causal, né, da atividade, tá? Então, a gente considera que esse é um ambiente insalubre. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai fazer uma avaliação e vai detectar que o funcionário está num ambiente insalubre. Se ele está num ambiente insalubre, já de cara faz jus o que é adicionais de insalubridade. Porém, a gente tem que avaliar direitinho para ver se, com adoções e medidas, tanto na fonte, na trajetória e no funcionário, a gente não consegue reduzir esse número, tá? Isso que é super importante também. Então, o controle ainda de riscos ambientais deverão ainda serem propostas medidas necessárias, né, e suficientes para eliminação e minimização ou controle dos riscos ambientais, sempre que for verificada uma ou mais das seguintes situações. Primeiro, risco potencial na fase de antecipação, quando forem constatados riscos evidentes à saúde na fase de reconhecimento, quando os resultados das avaliações quantitativas forem superiores aos valores de limite previsto, tá? Então, a gente já tem que fazer um controle. Você fez o PPRA, aliás, antes de desenvolver o PPRA, você fez uma avaliação e você viu que tem uma coisa assim totalmente gritante, é interessante a gente já tomar uma medida imediata, né? Então, já toma uma medida imediata, às vezes a gente já toma uma medida imediata e faz a medição para colocar no PPRA. Isso é no caso do primeiro PPRA, tá? Você vai fazer o primeiro PPRA, você fez a avaliação e na hora lá detectou que, nossa, mas a coisa explodiu, está muito alto. Então, a gente adota as medidas de controle, tal, e aí consegue fazer uma autoavaliação para jogar essa informação no PPRA, tá? O controle dos riscos ainda, né? Quando, após a avaliação quantitativa dos agentes, for constatada a exposição acima dos níveis de ação, quais sejam para agentes químicos, né? Metade dos limites de tolerância para ruído, a dose de meio, tá? Então, qualquer meio, né, que é aquela coisa que nós vimos lá, a dobra, né, então, de 85 cai para 80, então o valor de ação é 80. Finalmente, quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre o dano observado na saúde dos trabalhadores e a situação do trabalho que ele posto, é evidente que aí é considerado o quê? Né? Insalubridade, tá bom? Então, nós temos aí, segue alguns exemplos aí de medidas de controle a serem consideradas. Primeiro, substituição do agente agressivo. Então, às vezes a gente consegue substituir esse agente agressivo. Como que a gente consegue substituir o agente agressivo? Seja ele uma máquina ruidosa, a gente consegue enclausurar, consegue mandar lubrificar, trocar polia, trocar corrente, tal. A gente consegue fazer, se for um produto químico, retirar ou substituir ele com a base de algo, alguma coisa que seja menos agressivo, e assim vai. Tá? Os biológicos, a gente consegue fazer uma detecção, detecção não, né? A gente consegue fazer uma higienização para que acabe com ele também, né? É o caso do coronavírus aí. Então, uma mudança, alteração do processo, a operação, enclausuramento da fonte, que eu acabei de falar, segregação do processo de operação, quando que você acaba mudando, modificação de projeto, né? Fazendo todas aquelas alterações, limitação de tempo de exposição. Então, a pergunta é, você precisa ficar aí? Não precisa, então. Você precisa ficar, beijo, tchau, né? Então, você não tem que ficar. Às vezes, por isso que no levantamento a gente acaba pegando essas irregularidades. Às vezes, o camarada fala, você tem que ficar aqui olhando a máquina? Não, a máquina automática. Se por acaso dá uma pane, ela vai dar lá numa central, ela desliga, o camarada vai lá e faz a operação. Não precisa ficar lá o dia inteiro lá, sentado, olhando para a cara da máquina, tá? Utilização de equipamento de produção individual, que aí seria a última instância, né? Essas medidas de controle a serem implementadas devem obedecer à seguinte ordem hierárquica, né? Primeiro, medidas de controle coletivo. É evidente, a gente tenta sempre primeiro
colocar uma coisa coletiva, sempre você tem que pensar em coletivo. E segundo, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, né? E por último, EPI, que é uma coisa individual. Então, primeiro, coletivo, que é na fonte administrativo ou na trajetória, e por fim, no funcionário. O nível de ação, então, o que é o nível de ação? É um valor acima do qual deverão ser iniciadas as medidas preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição, tais como medição periódica da exposição ocupacional, treinamento dos trabalhadores, acompanhamento médico com monitoramento, monitoramento biológicos apropriados. Os níveis adotados são os previstos na NR9. Nos agentes químicos, metade do limite de exposição ocupacional adotado. Ruído, dose de meio, né? Seria 50% da dose do limite de tolerância. Então, a gente tem aí metade. Tolerância prevista para a jornada de 8 horas. Então, o que isso significa? Isso são níveis de ação. Quando que eu vou começar a agir nesses agentes? Eu só vou começar a agir nesses agentes a partir do momento que nós, né, a legislação propriamente dita, ela já determina quando vai ser, a partir daquele ponto. Daquele ponto eu já tenho que começar a ficar preocupado, tá? Mas ele ainda está longe, tá? Ele ainda está longe do limite, tá bom? Isso que é importante que todo mundo saiba. As categorias de interpretação de grau de risco, então nós temos aí o grau de risco de 0 a 4, né? O primeiro, que é a categoria insignificante, então quando você fala o risco é insignificante. O que é um risco insignificante, né? Fatores do ambiente ou elementos materiais que não constituem nem um incômodo, nem um risco para a saúde ou a integridade física. Só dar um exemplo, vamos supor, ruído 60 decibéis, 50 decibéis, tá? Então está no ambiente, então é insignificante, tá? Baixo, fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um incômodo, né? Sem ser a fonte de risco para a saúde e integridade física do trabalhador. Falando do ruído, sei lá, né? É baixo ainda, 70, tá? 2. Moderado. Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um incômodo, podendo ser de baixo risco para a saúde e integridade física. Então, será uns 83 decibéis. Alto ou sério, né? Fator do ambiente, elementos materiais que constituem um risco para a saúde e integridade física do trabalhador, cujos valores ou importâncias estão aqui notavelmente próximos dos limites regulamentares, né? Então, 84 até mesmo 85 decibéis. E muito alto, né? Ou crítico, né? Então, fatores do ambiente, eu não consigo ler aqui na última linha, tá? Mas com certeza ele está falando que é acima, né, do limite de tolerância. Se é acima do limite de tolerância, ele é muito alto ou crítico. Então, quando a gente vai adotar umas medidas de controle, primeiro eu vou tomar o mais alto, né? Porque eu vou no grau de risco, primeiro no maior, depois no intermediário, no médio, no menor e no insignificante, tá bom? A priorização, até falei antes, mas a priorização está aqui. Então, a priorização de 0 a 1 é muito baixa, né? Não é necessária a realização de avaliações quantitativas da exposição. Já na 2 média, a avaliação quantitativa pode ser necessária, né? Porém, não é prioritária. Será prioritária somente se for necessário para verificar a eficácia das medidas de controle e demonstrar que os riscos estão controlados. Já no 3, que é alta, né? A avaliação quantitativa prioritária. Para quê? Para estimar as exposições e verificar o que é a necessidade ou não de melhorar ou implantar medidas de controle. Aí vem a baixa, né, que a avaliação quantitativa não é prioritária, não é o caso a realização de avaliações quantitativas para demonstrar a exposição expressiva e a necessidade de implantar ou melhorar as medidas de controle. E a alta, que é uma avaliação que tem que ser feita e tal, tá bom? Para vocês entenderem aí. Então, as definições ainda, né, de acordo com a avaliação da situação. Primeiro, irrelevante. O que é irrelevante? Que é esses controles de rotina, né? Então, a gente fala que é irrelevante, né, a situação não avaliada. Quando a gente não apresenta risco potencial de danos à saúde nas condições usuais descritas em literatura, ou pode representar apenas os aspectos de conforto, desconforto, né, e não de risco.
a situação avaliada, né, quando a gente for identificado, mas é quantitativamente desprezível frente aos critérios técnicos, ou seja, muito baixo, tá bom? Então, você fez uma avaliação que está muito baixo. Às vezes, essas avaliações muito baixas a gente nem coloca no PPRA, tá? Né? Tem gente que critica, fala, pô, mas eu coloco tudo, tá? Tudo bem, você pode colocar, mas tem empresas que desprezam, não preciso colocar isso. Ah, mas eu quero colocar, coloca, então não tem problema, vai constar lá que não tem nada. Está lá dizendo que o nível de ruído é muito baixo, não tem problema, tá? Quando a gente se encontra sob controle técnico e abaixo do nível. Aí nós temos lá de atenção, né, o controle preferencial, que tem que ser monitorado, quando a gente representa um risco moderado à saúde, nas condições usuais, né, descrita na literatura, não causando efeito agudo, né? Então, quando a gente não possui limite de tolerância, e o valor do limite de tolerância, né, seria uma média ponderada aí, é consideravelmente aceitável, né? Desculpa, aceitável não, é alto, tá bom? Está coberto aqui. Centenas de partes por milhão. Quando não há queixas aparentemente relacionadas com a gente. Então, é uma questão de atenção, né? A gente acaba pegando, quando a gente vai fazer essas avaliações, então aquele que é insignificante, aquele que começa a ser um pouco relevante, então a gente vai para o grau de relevância. Então, tá dentro daquilo, a gente começa a se preocupar, mesmo se estiver um pouquinho abaixo ainda do nível de ação, mas a gente já começa a se preocupar, tá? Então, a exposição se encontra sob controle técnico e acima do nível de ação, porém abaixo do limite de tolerância. Então, ele está ali acima da ação, vamos supor, ruído, ele está em 81, a ação é 80, está em 81, 80,5 e o limite é 85. Então, ainda nós estamos tranquilos. A crítica, né, que seria o controle primário, quando a gente pode causar efeito agudo, né? Então, ele possui um limite de tolerância teto, os valores do limite de tolerância é muito baixo, algumas partes por milhão, quando as práticas operacionais ou condições ambientais indicam aparentemente descontrole de exposição, ou quando não há queixas específicas ou indicadores biológicos de exposição excedidos, né? E aí tem o que? A exposição não se encontra sob o controle técnico, está acima do limite de tolerância, que seria o que? A média ponderada. Então, porém, abaixo do valor máximo ou valor teto. Aí também está dentro, né? E aí vem, porém abaixo do valor máximo ou valor teto, né? Então, ele está dentro. E aí o valor emergencial, né, quando envolve exposição a carcinogênicos, nas situações aparentes de risco grave iminente, quando há riscos aparentes de deficiência de oxigênio, e aí vai, tá? Aí é um caso totalmente emergencial, então tem que tomar medida urgente, né? Então a exposição não se encontra sob controle técnico, está acima do valor teto, né? Ou seja, o valor aí está muito acima do limite de tolerância. Bom, a priorização das medidas de controle, né? Então, aí está por prioridade, que a gente tem baixa, média, alta e muito alta. Então, a baixa é a implantação da medida de controle, não é necessário manter as medidas, ou manter as medidas já existentes, tranquilo. Média, a implantação de medidas de controle é necessária, porém a prioridade é baixa, né? Pode esperar um pouquinho. A alta, a implantação de medidas de controle é necessária e a prioridade é média, ou a melhoria das medidas já existe, então tem que fazer alguma coisa. E muito alta, né? Então, medidas de controle, elas têm que ser prioridade, né? Tem que ter uma prioridade super alta. Quando a gente fala em prioridade, né, formas de avaliação e de revisão do PPRA, a gente tem que pensar o seguinte, que primeiro, né, o PPRA ele vai ser revisado sempre que necessário. Nós já falamos isso até na aula passada, né, quando que tem que ser revisto o PPRA, toda vez que tiver alguma alteração. Então, o que ele fala aqui, que o PPRA será revisado sempre que necessário, pelo menos uma vez ao ano, né, com o objetivo de avaliar o seu desenvolvimento e realizar os ajustes necessários, tá? Então, a gente faz uma vez por ano, né, ajusta ele direitinho, vê se está tudo certo e tal, faz as avaliações, às vezes os números são até idênticos, né, às vezes ele acaba tendo pouca diferença, né,
porque a produção é a mesma, é tudo igual, né? Então, mas independente disso, você vai ter que fazer as avaliações, fazer tudo, mesmo sendo igual para a ciência. Você vai fazer a medição, tem que ser, né? Às vezes você conseguiu abaixar um ponto, e esse ponto é importante, né? Para você colocar na sua estatística e saber como é que está. Bem como o monitoramento ou a reavaliação para verificação da eficácia das medidas que você tomou, né? Que aí fez o PPRA, vamos fazer a revisão, para fazer a revisão, vamos fazer todas as avaliações. A avaliação você vai ver se realmente você teve êxito nas suas medidas de controle do PPRA anterior, tá? Então, estabelecimento do plano de ação, metas, prioridades e cronograma, tá? Então, devem ser relacionadas em cronograma, conforme o modelo abaixo, as metas estabelecidas, bem como o planejamento para cumprir essas metas, tá bom? O objetivo dessas recomendações é a minimização ou eliminação da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais. É lógico, né? A gente sempre vai fazer esse documento com qual que é a nossa preocupação. Eliminar, neutralizar, tá? Todos esses riscos, ou seja, o que tem, a gente tem que diminuir ou sumir ele. Essa que é a nossa função, a característica da segurança. Então, o cronograma anual, ele diz que devem ser relacionadas em cronograma, conforme o modelo abaixo, as metas estabelecidas, bem como o planejamento para o cumprimento dessas metas, né? Então, a gente tem que escrever direitinho o que vai ser feito. O objetivo dessas recomendações é a minimização ou eliminação da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais. Aí nós temos aqui os itens, né? Que nós levantamos, né, que a gente coloca por prioridade, as atividades, medidas de controle, né, então, nós temos aqui um item, né, que é a proteção da impressora, lá no setor administrativo, o responsável é a dona Mônica, e aí é para enclausurar, ela tem aquelas impressoras antigas, né, chama Emília, se não me engano, o nome lá, e aquela muito barulhenta, então, o que faz? Pedir para enclausurar. Normalmente, a gente já compra essa máquina, né, até enclausurada. Porém, hoje, né, já não utiliza mais isso, a gente está utilizando tudo online, então não precisa mais ter essas máquinas doidas aí, essas impressoras doidas. 2, treinamento de prevenção e combate a incêndio. O setor da segurança, o responsável é o Júnior, né? E a programação são 6 meses. Então, daqui a 6 meses nós vamos fazer o treinamento de prevenção de incêndio. Palestra sobre riscos de acidentes, todos os setores, né? Responsável, RH, esse média eu não sei o que é, né? Mas como se fosse o RH, que é importante ele entendeu um pouco, né, sobre as questões de riscos, né, mas também a empresa toda. Então, não sei se lá para frente tem como integração, introduzir integração e tal, mas a gente sempre fala que nós vamos dar palestra para o RH para falar muito mais, né, sobre os riscos de acidente, as possibilidades de abertura de CAT e tal, para a gente estudar bem, investigar bem, porque o que tem de pilantragem está escrito, tá? E aí, em 3 meses, a gente sempre se atualizando. O registro de revisões do desenvolvimento do PPRA. Então, o PPRA deverá possuir, como primeira página, um formulário destinado a registro de alterações do seu desenvolvimento. Esse formulário deverá ser preenchido na periodicidade máxima de 1 ano. Deverá ser transcrita no campo resultado das revisões, informações sobre as seguintes análises. Houve alteração do layout, processos, atividades, produtos movimentados ou utilizados, a necessidade de novas avaliações tal, e o plano de ação foi atendido. Então, isso ele propõe, tá, como uma forma de gestão de qualidade ou uma gestão, a gente sempre coloca numa capa, né, ou uma folha entre a capa, enfim, nas primeiras folhas, né, que a gente vai registrar, tá? Então, registra tanto as alterações que ocorreram, né, ali para ficar mais fácil. Então, teve uma alteração tanto, tal, ou uma revisão, que normalmente para isso a gente chama de revisão. Coloca a revisão 01, revisão 02, revisão tal, sobre aquele documento, tá bom?
No 24, a gente fala em recomendações gerais, né? Na recomendação geral, a gente coloca exemplo de texto, né? Então, é recomendado observar as medidas de ação no corpo do laudo, né? A fim de que controle no intuito de preservarmos a saúde dos trabalhadores, né? Então, é importante colocar algum texto. Ressaltamos ainda que não foram verificados outros agentes ambientais, além dos relacionados no corpo desse laudo. É importante colocar isso também, que não foram verificados, tá? Isso é importante, porque senão dá ênfase que você só foi lá e fez aqueles, né? E aí se o camarada vai entrar numa ação trabalhista, pô, mas vocês não procuraram isso, não. Nós procuramos todos, mas na época não tinha esse cara aí, tá? Verificamos que os postos de trabalho são bem arejados e organizados, de forma geral, adequados ao trabalho pretendido, sem problemas de iluminação e por aí vai. Também a gente inclui dizendo que, como se fosse um finalzinho, né, que está tudo certinho, tá? O registro, manutenção ainda, né? O registro dos dados contidos no documento base do PPRA deve ser mantido arquivado pelo empregador por um período mínimo de 20 anos, tá? Então, presta atenção. O PPRA, né, que dentro do PPRA está o documento base, que é a essência do PPRA, onde vai estar aquelas planilhas dizendo tudo, tem que estar guardado durante 20 anos. Bem como aqueles inerentes ao tema, né? Como os laudos técnicos de avaliação e riscos ambientais. Então, a gente guarda até muito mais, né? Porque vai ter camarada que vai vir pedir o PPP, né? Vamos supor que o PPP ele dura a vida inteira aí, né? Então, aí em algum momento o camarada vai pedir o PPP, e para pedir o PPP a gente tem que levantar as informações desses documentos aí desse ano, então por isso que a gente não pode jogar fora. O documento base deve ser apresentado à CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, durante uma das suas reuniões, devendo uma cópia ser anexada ao livro de ata dessa comissão ou o empregado designado para tal fim. O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores, né? Então, é importante que nós já comentamos, isso tem que deixar sempre, os funcionários têm que saber tudo que está rolando, entendeu? Antigamente o pessoal tinha o costume de ficar guardando, escondendo, não, tem que mostrar para o cara, acabou. Mostra na CIPA, coloca nos quadros de aviso e não esquente a cabeça. A divulgação dos dados pode ser feita através de diversas maneiras, né? Dependendo do porte da empresa, evidente, né? Os mais comuns são internamente específico, aí aparece todos os dados, né? Reuniões setoriais, via terminal de vídeo para consulta de usuário, então coloca lá também, né, dentro da intranet, reuniões da CIPA e da CIPAT, boletins ou jornais internos, programa de integração de novos funcionários, palestras avulsas, enfim, né, as empresas acabam colocando todas essas informações, entendeu? Isso não tem problema nenhum. Então, o planejamento anual, né, as metas e prioridades, são em linhas gerais, né, os resultados que a empresa deseja atingir, lógico, sempre a gente quer alcançar a excelência, né, risco zero e por aí vai. Então, em linhas gerais, os resultados que a empresa deseja atingir após a implantação do PPRA, conforme o cronograma anual de execuções e ações, tá? As recomendações existentes no cronograma, elas devem ser verificadas durante o quê? A realização do PPRA. Indicam um possível caminho a ser traçado, não excluindo o que a possibilidade da existência de outras, né, que por acaso podem ser necessárias. Então, às vezes a gente cria umas prioridades para fazer, mas pode ser que no meio do caminho mude e a gente muda o caminho das coisas, né? Ou senão eu tenho uma previsão de arrumar alguma coisa lá, essa coisa lá no final do ano, aí deu aconteceu alguma coisa na empresa e eu arrumei ela agora, que foi mais fácil, tá? Os exames, discussões do plano e as conclusões finais, né? O principal objetivo desse trabalho foi fornecer dados sobre a exposição ocupacional a que estão sujeitos os trabalhadores. Lógico, a gente tem que escrever isso nesse item 27, né? Que o principal objetivo é esse, porque lá no início nós colocamos qualquer objetivo do PPRA, servindo ainda como forma de auditoria anual do Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que vai servir como auditoria, como, né? E a segurança do trabalho, ela vai
fazer um levantamento novamente para ver se tem departamentos que eles estão acima do limite de tolerância ou estão abaixo, ou seja, se teve alguma alteração aonde? Nas avaliações que nós fizemos, né? A responsabilidade técnica do presente documento, que foi confeccionado pelo engenheiro fulano de tal, CREA fulano de tal, restringe-se exclusivamente às avaliações e recomendações realizadas pelo mesmo. Então é interessante colocar isso, porque daqui a pouco começa a achar que a responsabilidade civil e criminal é do cara. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? No momento que a gente tem que amarrar que a responsabilidade civil e criminal é da empresa, do seu proprietário, não somos agentes. O pessoal fala assim, então quer dizer, se o cara morreu, eu vou preso? Depende. Se o camarada morreu de uma coisa que você já pediu, a responsabilidade não é tua. Você não vai tirar do seu bolso e comprar um equipamento. Quem tem que comprar é a empresa. Então, você já recomendou e tal empresa não comprou, o cara caiu e morreu, ué, você que vai preso, né? Você já informou a empresa e falou, não pode fazer, o cara vai fazer. Às vezes a gente fala, você vai fazer, então assume o BO, cara. Eu nem vou vir nesse dia, eu quero que se dane. Se é uma coisa grave, nem vai trabalhar. Tá, inventa uma desculpa, deixa os caras se virar lá. Se o cara morrer, paciência, aí é problema de quem fez, né? A gente, é lógico que não espera isso, né? É lógico que a gente não quer. A gente vai tentar conscientizar a empresa que isso é um perigo e vai trazer uma morte. Então, o cara, dono da empresa, né, ele não é tão burro a ponto de falar, não quero que faça isso aí, porque vai me trazer problema. Não, não vai. Né? Hoje as empresas estão muito mais conscientes disso. Ficando sob inteira responsabilidade da empresa, acabei de falar, ó. Ficando sob inteira responsabilidade da empresa, implantação e acompanhamento das medidas de correção. A empresa não é tua, você não pode fazer nada, infelizmente, tá? Aí nós temos aí, ainda em exame, discussão do plano de discussões finais, pela análise acima, não foram encontrados agentes físicos, químicos, biológicos capazes de, em virtude da sua natureza, concentração, intensidade e de tempo de exposição, causar danos à saúde dos funcionários. Isso a gente coloca lá nas conclusões. Então, nas conclusões finais, ou coloca os agentes que vocês encontraram. Nesse caso aqui, não achou nenhum, coloca não foram encontrados, tá? Entendeu? Ou não foram encontrados agentes físicos, não foram encontrados agentes biológicos, não foram encontrados, e por aí vai. A bibliografia, essa bibliografia devem ser informados todos os documentos, livros, apostilhas e outros materiais consultados durante a elaboração do PPRA. A galera não põe, tá? Então, eles pedem, mas, assim, a nível de critério. Eu já peguei um caminhão de PPRA sem isso, tá? Então, se você colocar, isso em qualquer trabalho, né? A gente tem o costume de falar trabalho científico, aí você tem que colocar as fontes que você você foi consultar, tá bom? Devem ser informados as normas da Fundacentro e da BNT, mais usadas em higiene ocupacional. Porque a gente vai ter que estudar esses caras, né? A gente vai ter que pegar esses documentos aí para então conseguir formalizar aí os nossos documentos, tá bom? A data do documento, né? Datar e colocar a data de realização do documento, que será a data do documento base. O que é a data do documento base? É o prazo de validade, né? Quando você fez o levantamento de risco lá atrás. Assinatura do profissional. O profissional responsável pela elaboração do PPRA deverá assinar o PPRA nesse campo, incluindo o número do seu registro ou respectivo conselho de classe. Então, se for um técnico de segurança, ou se for um engenheiro de segurança, assina aí o PPRA, tá? Então, com isso, eu encerro a primeira parte, que nós estamos falando de programas, e a primeira parte do... Lembrando, evidente, que o assunto não se esgota por aqui, o PPRA tem um monte de informações, mas eu vou agora passar para outros programas, passar para o PCMSO, passar para o PGR, passar para tal, e os outros programas. E aí depois a gente volta, né? Eu mandei algum material para vocês, evidente que eu vou abastecer vocês muito mais de materiais, tá bom? Mandei alguns, né, ontem, e aí a gente vai mandar mais, beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Nossa, até um eco aqui, né? Porque a sala estava você no fundo da sala e só ouviu o eco, né? Então, é importante, né, para quem vai assistir esse vídeo, gente, participem das aulas,
tá bom? Quem está perdendo é você, porque eu estou aqui e estou à inteira disposição. Aí o aluno não assiste a aula e depois ele quer me chamar no Zap no dia de domingo para me responder pergunta para ele. Então, por favor, me poupe, né? Eu estou aqui à disposição todos os dias à noite, então eu dou aqui a matéria, tá? Termino a matéria, pergunto se tem dúvidas, aí eu encerro a gravação e abro um período aí, uns 5, 10 minutos para questionamento de outras coisas. Então, tem espaço para pergunta aqui. Se você não está entrando aqui, você não está perguntando, você não quer saber de nada, filhão, o problema não é meu, o problema é teu. Tá bom? Não vá depois que terminar o curso, quando a gente voltar, falar, mas a culpa foi do professor. Foi não, foi tua. A culpa foi tua. Porque eu estou aqui, estou à disposição, nós temos todos os dias, 8 horas, eu entro aqui para dar matéria. Então, não vem com conversinha não, tá bom? Tá? Tem aluno que é folgado, tem aluno que é muito folgado. Tá bom? Acho que vai tirar o curso empurrado. Não tem problema, talvez até vá mesmo, né? Porque com esses problemas aí do coronavírus aí, o peão tem sorte até nisso, né? Até nisso o demônio tem sorte. Aí o que vai acontecer? Ele vai passar, lógico. Mas aí, entre passar e depois disputar uma vaga no mercado, a distância é longa. Tá? O mercado é exigente, o mercado ele quer o quê? Quer um funcionário que conheça. Aí o que vai se quer na entrevista, porque ele não vai ter capacidade de discutir em questões de conhecimento. Então, lembra que nós temos duas formas de aprendizagem, ou é no amor ou é na dor. Aqui você está aprendendo no amor, estou aqui à disposição, os outros docentes, né, que vão entrar com vocês também, estão todos à disposição, esse é no amor. Na dor é o que? Fecham-se todas as portas e você vai ter que dar seus pulos e aprender sozinho, buscar no Google, buscar na internet, buscar na norma, tá? Porque as portas vão se fechar, tá bom? Porque eu lembro muito bem aluno que não quer saber de nada, depois ele vem fazer pergunta para mim, eu falo, procura no Google. O cara já está formado, tem que se virar. Beleza, galera? Mais alguma pergunta, Vanessa? Não. A aula hoje foi exclusiva. Não tem nenhuma pergunta. A aula foi exclusiva para a Vanessa. Você está de parabéns, Vanessa, uma aluna exemplar. Isso é importante ressaltar. Quem tem a ganhar é só você, filha. Só você tem a ganhar, tá bom? Então, fique tranquilo. Então, eu vou encerrar aqui a gravação.